Olá pessoal, tudo bem? Continuamos envoltos, nessa angústia causada, ou gerada por esta pandemia ou por este vírus, SARS-CoV-2 e essa doença denominada Covid-19. E, bom, nesse ambiente a gente tenta fazer o que pode em termos de ocupar o nosso tempo dentro daquelas atividades e condições que são inerentes à nossa profissão. Eu estive listando aqui uma quantidade de temas para escolher qual eu utilizaria em minhas lives semanais, nos meus vídeos. E de repente me deparei com aquela manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e as ações do STF contra aquele grupo que acampou em Brasília, assim, intitulando um grupo que agia para defender, portanto, os interesses do governo que está aí. E me espantou, é uma palavra de ordem puxada por eles. E nessa palavra de ordem acusava o STF de ser comunista. Tem sido comum ouvir isso. Nos últimos tempos, nos últimos anos, mais especificamente nesta estúpida denominada guerra ideológica, que tem sido disseminada inclusive por dentro do aparato do Estado brasileiro, através do Ministério da Educação e Cultura, mas também por outros aparatos ideológicos, como as igrejas, como esses grupos neonazistas, neofascistas, e desde há um tempo isso tem gerado uma confusão muito grande quanto ao significado, até mesmo de ideologia. E qual o significado dessas palavras, que são postas de forma pejorativa e repetidas ad náusea? E eu particularmente acredito que muitos desses que usam essas expressões, não compreendem o verdadeiro significado delas, mas são movidos por sentimentos de ódios, de intolerância, de convicções ideológicas reacionárias, conservadoras, ultraconservadoras, e que defendem essa lógica e essa linha da estrutura, como funciona o sistema capitalista, com toda a sua perversão, com todos os seus mecanismos de geração de desigualdades sociais. Essas pessoas defendem isso, embora dessas pessoas, elas simplesmente repetem mantras, ou frases, expressões que interessam muito mais aos que detêm a riqueza, aos que controlam meios de produção, aos que desejam o poder para continuar perseguindo seus intentos de acumulação de riqueza. Não sei se são inocentes úteis. Eles têm convicção do que querem. Muito embora o que combatam se pareça muito com aqueles fantasmas, que Dom Quixote avistava ao longe, e imaginava ser gigantes que vinham para destruir. E, na verdade, eram moinhos de ventos. Quem conhece a magnífica obra Dom Quixote de La Mancha sabe do que é que eu estou falando, de Miguel de Saavedra. Esse é um clássico da literatura mundial. Pois bem, isso me motivou a tentar, dentro, claro, do que eu já trabalhei, com disciplina chamada Formação Econômico-Social,
E eu digo isso para além das minhas concepções. Eu quero aqui procurar transmitir de forma didática o significado dessas palavras. É claro que elas, quando elas vêm armadas de elementos ideológicos, elas se assumem, né, ou são vistas como instrumentos em uma batalha, numa guerra, né, que de disputas por poder, né, o que é a luta de classes. E quando eu falo poder aqui, eu me refiro ao poder em toda a sua dimensão, não só os grandes poderes, né, aqueles que estão envolvidos diretamente às questões de Estado, mas também aos micropoderes, a como a sociedade ela se relaciona, né, as diversas escalas de poder que existem dentro dela, né, seja nas relações interpessoais, seja nas relações familiares, né, ou nas relações entre patrão e empregado, né, e assim sucessivamente vai sendo escalado numa pirâmide social. E nessa pirâmide os poderes eles vão se estabelecendo. Então nós temos diversas linhas de poderes, né? Desde o micro até o macro. E é assim que eu falo, há uma luta de classes, né? Uma disputa por territórios, né? Uma disputa por controle político, uma disputa permanente dentro da sociedade. E assim a sociedade ela funciona, né? Lá pelo século XIX, não se inventou isso, né? Se descobriu a maneira como a sociedade ela funcionava, né, do ponto de vista de sua estrutura, de sua organização, e estabeleceu-se que todo o processo de transformação se dava a partir de uma intensa luta de classes. E quais eram essas classes? Aqueles que, não tendo propriedades, mas simplesmente a sua força de trabalho vendia para poder sobreviver e, portanto, se assalariava nas mãos de quem acumulava riqueza, acumulava terras, acumulava propriedades, né? E, com o advento do capitalismo, acumular também a partir do surgimento das indústrias, né? E uma aceleração muito mais rápida do processo de acumulação da riqueza, né? Então, lá por meados do século XIX, um opúsculo, essa era uma expressão usada muito, né, um tempo, né, ou um panfleto, né, de dezenas de páginas, né, ou um documento, somente não tão lido quanto a Bíblia, que é o Manifesto do Partido Comunista. Este documento ele foi elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, a pedido dos organizadores da Associação Internacional dos Trabalhadores, que começava a surgir exatamente naquele momento, ali quase na metade do século XIX. Né? E foi dada a responsabilidade ao Marx, né, e ao Engels, jovens que se destacavam na elaboração de livros, de trabalhos, né, e de teses que confrontavam exatamente a maneira como se dava o processo de acumulação do capital, né? Embora naquele momento ainda não se falasse de capitalismo, mas já se sabia que a acumulação de riqueza, da acumulação do capital, visto exatamente como esse processo de acumulação não só de dinheiro, né, mas de toda essa estrutura que gerava dinheiro, que gerava lucro, que gerava riqueza e que explorava a mão de obra assalariada dos trabalhadores. A grande maioria, a imensa maioria que não possuíam propriedades e que naquele momento enchiam as cidades, né? Vinham para as cidades e, diferente de quando viviam no campo, não tinham o que produzir e, portanto, eram obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviver. Então, era um processo, né, crescente de transformação
né, nas cidades, mas de transformação também na maneira como se davam os meios de produção, como se produziam. Né? Saía daquela fase de produção artesanal em larga escala, né, e ia na direção de uma produção industrial. Né? Então, a burguesia, ela deixava de comprar as peças prontas, né, e colocava os trabalhadores, os operários em imensos galpões, e ali, numa linha de montagem mais acelerada, produzia-se partes daquela peça e, portanto, você tem início ao processo da industrialização, né? Por meio, repito, né, da utilização da mão de obra assalariada. Então é nesse ambiente que também despontam lutas contra esse crescimento da opressão e da exploração que se davam agora nas cidades. Migrava do campo para as cidades. Você tem a transição de um período que era exatamente dominado por uma vida no campo, como prevaleceu na Idade Média, no período feudal, e você entrava exatamente nessa parte da transição em direção ao que virá a ser a sociedade capitalista. Mas os movimentos, eles foram se intensificando, eles foram crescendo, né? Eles foram se fortalecendo, porque as indústrias se ampliavam, né? E se concentravam ali nas indústrias em torno delas, nos bairros operários, um volume muito grande de trabalhadores, né? E essa exploração toda, essa opressão, que gerava muita riqueza para os que controlavam esses meios de produção, né? E uma pobreza, né, por parte dos que se esforçavam, às vezes trabalhando 16 horas por dia, para ganhar míseros salários, e assim se disseminou movimentos que defendiam o fim desse processo de exploração, portanto, já no século XIX. E é aí que vão surgir os movimentos socialistas que se concretizam na estruturação de movimentos partidários, que seria o instrumento de luta da classe operária, dos trabalhadores de uma maneira geral, para se contrapor ao domínio que crescia da exploração da mão de obra por parte da burguesia. E aí, em 1848, é elaborado esse manifesto, né, que é lido e transformado em uma espécie de ícone da luta dos trabalhadores, e que pregava exatamente a unidade, a união dos trabalhadores de uma maneira geral, né? Não só na Inglaterra, não só na Alemanha, mas na Europa e no mundo todo. E a última frase desse manifesto é exatamente trabalhadores de todo o mundo univos. E o que em si que continha esse manifesto, que termina sendo exatamente, e surgindo daí a expressão e a palavra, que, conforme dito no próprio começo desse documento, né, se transformava num fantasma que assombrava e assustava, né, os grandes poderes, aqueles que controlavam os Estados-nação naquela época, né? Portanto, o comunismo, né? O comunismo que, quando o manifesto é escrito, ele já se coloca exatamente, né, como esse instrumento que vai assustar, né, esse fantasma que assola desde o Papa até o czar e todos os que exploravam os trabalhadores e que controlavam o Estado. E que assim continua sendo até hoje. Mas vamos voltar lá. O que significa, portanto, essa expressão? Primeiro que ela vem de comum. É uma expressão que vem de comum, né? O termo comunismo, ele vem de comum. Tá? Que é de origem do latim. Né? O comunismo primitivo é uma época que é identificada, inclusive, por Marx e Engels como existente antes de haver a propriedade privada, né? Ou seja, a propriedade ela era comum a todos e não a um único ou a uma minoria. A expressão comunismo vem exatamente daí,
de você buscar evoluir e avançar para o rumo de sociedades aonde o que se produza seja distribuído de forma equitativa, que não seja apropriado por uma minoria em detrimento da maioria. Portanto, o movimento comunista ele surge exatamente em cima desses princípios. E para isso, o que era proposto era exatamente tomar o poder das mãos da burguesia, e esse poder deveria passar para as mãos dos trabalhadores, né? Daquela classe que naquele momento seria a classe revolucionária, que seria a classe operária, né? Que daí se iniciaria todo um processo de transformação da sociedade de forma a atingir um estágio de desenvolvimento dessas forças produtivas, onde tudo aquilo que se produzisse fosse distribuído de acordo com as necessidades de cada um, ou de cada umas de famílias, e assim, para atender as condições da sociedade, de forma que não houvesse desigualdades sociais. Olha, não nos parece que isso seja algo de pecaminoso. Tanto que nós sempre procuramos demonstrar que o cristianismo primitivo, em suas origens, ele surge exatamente com esses valores. Ele surge se opondo ao grande poder, né, de Roma, e ele vai se espalhar e se fortalecer nas periferias de Roma, nas periferias das aldeias, nas periferias daquelas cidades, né, do mundo antigo. Um povo pobre que sofria e que via uma desigualdade muito intensa. O que eles lutam é por justiça social. Portanto, o manifesto do Partido Comunista, ou o Manifesto Comunista, ele veio exatamente para lutar contra as desigualdades sociais, para pregar um novo modelo e um novo tipo de sociedade, onde a maioria possa ter em suas mãos o controle da riqueza e não a minoria. E isso podemos levar também para o princípio do que é, de fato, a democracia, que é o poder para atender a maioria e não a minoria. Pois bem, mas para além da expressão comunista, há uma outra expressão que já vinha, né, também anterior a isso, que é a expressão socialismo ou socialista, que, tão quanto o comunismo, assusta também os que detêm os meios de produção. Consequentemente, esses que detêm os meios de produção também detêm o controle da máquina ideológica e transformam essas expressões em palavrões. Quando eu digo transformar em palavrões, é porque muitas expressões que se tornam, digamos assim, chulas, né, e são vistas por nós como palavrões, elas são apenas criações, né, das nossas culturas. Algumas expressões vistas como nós aqui, por nós como chulas, não são, por exemplo, em Portugal, que é também língua portuguesa. Então, a própria sociedade, o próprio ambiente, a maneira como as pessoas lidam com essas palavras, com essas expressões, elas vão ganhando ao longo do tempo outros significados, para além daquilo que etimologicamente elas significam, em suas origens. E aí você vai demonizando. Você demoniza essas expressões e, consequentemente, existem aqueles que não buscam informações sobre a origem dessas palavras, ou a origem desses significados e desses conceitos, e passam a acreditar exatamente nas versões ou nas mudanças que essas palavras, essas expressões passam a adotar com o tempo. E isso vai passando por gerações, né? E se transformando, portanto, em palavrões, né?
Portanto, ideologicamente, isso vai sendo construído. E assim também no âmbito das lutas ideológicas. Aquilo que é transformado em pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que, de acordo com cânones sagrados, determina algo que quem professa aquela fé não pode seguir. Agora, quem disse isso? Aí você vai viajando no tempo, avançando e tentando entender de onde que surgiu isso que diz, não, não pode fazer isso, o pecado, Adão e Eva, essas coisas que hoje em dia são tolas em acreditar, mas que antigamente criou, tornaram-se expressões que passaram a ser indicativas de como, por exemplo, surgiu as diferenças entre homem e mulher. Algo que, inclusive, termina agindo contra as mulheres até os dias de hoje, né? Que teriam sido elas as responsáveis por levar o homem, Adão, né? ao pecado original. Então são expressões que elas são construídas culturalmente, elas são construídas ideologicamente, né? E aí algumas pessoas que se formam seguindo exatamente essas concepções e essas ideologias, elas não aceitam essas expressões porque elas foram exatamente treinadas para não aceitar e temem buscar informações, lerem, até porque alguns livros passavam a ser proibidos, não podiam ser lidos, né? Para que as pessoas não ficassem em dúvida, e dessa dúvida gerar questionamento, e desses questionamentos gerar posições e concepções críticas, fundamentalmente atingisse, né, uma certa posição de compreensão da realidade, tal qual ela é, e não tal como dizem que ela foi ou deveria ser, né, ou como se inventa, né? Na expressão que a gente usa hoje, fake news, mas que sempre existiu, né? A forma de você induzir o outro a acreditar em lendas, em mitos, né? Ou em fatos que muitas vezes eram difíceis de ser explicados, né? Senão quando a ciência vai, investiga e tenta dar respostas a isso. Eu estou até me alongando um pouco, eu abri aqui um leque, né? Mas eu não estou fugindo, eu quero chegar lá no significado das palavras, das expressões e nesse embate, dessa luta e dessa guerra ideológica. Não sei quantos já assistiram um filme chamado Alexandria. O título original dele é Ágora, né? Mas ele conta a história de talvez a primeira mulher matemática, era filósofa e matemática, né? Hipátia, de Alexandria, né? E ela, lá ainda durante a existência do Império Romano, né? Roma ainda exercia um poder sobre o Egito Antigo, né? Sobre Alexandria, onde tinha exatamente um grande monumento, né? Que era uma biblioteca enorme de Alexandria, né? E ali se desenvolvia as ciências, se desenvolvia a matemática, a filosofia, né? E a Hipátia era uma dessas estudiosas, né? Então, muito bem antes de Galileu, ela tem a curiosidade de tentar entender todo esse processo, né, de circulação, né, do Sol, da Terra, né? E ela pagou caro por isso. E foi exatamente no momento de crescimento do cristianismo, e junto com isso uma intolerância e um embate que havia, né, contra as chamadas crenças pagãs, né? E aí você tem os cristãos saindo da condição de oprimidos para a condição de opressores, e há todo um processo de perseguição ao que a Hipátia estudava, pregava, né? E ela termina sendo assassinada, né, por uma multidão, né, de intolerantes, né, que considerava que o que ela estudava e pregava se confrontava com aqueles valores que estavam em ascensão das crenças que ele possuía. Você já tinha ali uma mudança, né? Então era combater o que a ciência podia indicar como diferente daquilo que era disseminado pelas crenças, pelas seitas, né?
E isso eu estou falando de mais de 2000 anos. Por volta de 2000 anos. E isso é o que acontece nos dias de hoje. Você pega uma palavra, uma expressão, e você dá um outro significado para ela. Você não aceita que a ciência dê respostas para as dúvidas e para os questionamentos que existem na sociedade. Quem vai dar respostas, então, para isso? Quem vai dar resposta? Então, são as crenças, são as seitas, são ideias que não se baseiam em realidades concretas e objetivas, mas que acreditam em explicações abstratas. E essas explicações abstratas, elas pregam no cérebro, nos neurônios de algumas pessoas, que passam a agir como zumbis. Eles não acreditam em mais nada além daquilo que é colocado como se fosse uma verdade absoluta. E comunismo passa a ser esse demônio. Ora, como você pode imaginar que alguém que não tem a propriedade, que a grande maioria das pessoas divija, discorde ou não aceite uma luta que venha a transformar a sociedade de forma a distribuir as propriedades de forma mais igualitária, ou a tornar essas propriedades associativas, funcionar em formas de cooperativas, em comunhão. Como é que você chega a uma constatação de que pobres, pessoas que não têm propriedades, que são a grande maioria, não acredita que esse pode ser um caminho justo para você tentar encontrar uma solução para essas desigualdades absurdas que existem na sociedade? É porque elas são condicionadas ideologicamente. Elas não possuem riquezas, elas não possuem propriedades, mas elas são condicionadas pela estrutura do Estado, pela maneira como as leis elas são estabelecidas e todo aquele aparato para que elas não se insurjam contra o sistema. E aí vem todo um outro aparato, que é do ponto de vista da educação, do ponto de vista das leis, das religiões, que condiciona as pessoas à aceitação de tudo isso. Portanto, o errado, o subversivo, é quem tenta exatamente inverter essa lógica, que é uma lógica absurda, porque se mantém uma pirâmide com a minoria no topo, controlando a riqueza, e uma massa de milhões, e se você jogar isso para o mundo, de bilhões de pessoas que vivem na marginalidade. Na marginalidade que eu digo é a margem da sociedade. A condição de pobreza muito grande. Pois bem, aí então é por isso que se usa de forma pejorativa esse termo comunista, para que ele seja usado como um palavrão. E as pessoas não tentam entender o significado dele. Comunhão, ou algo que venha do comum, ou algo que você tenha que dividir com todos. Uma divisão coletiva. Mas voltando aí ao significado da palavra socialismo. Onde é que entra, então, a palavra socialismo? Bom, o socialismo, ele entra, primeiro porque antes de surgir o movimento comunista, já havia ideias socialistas, mas ideias socialistas que não apontavam a maneira e a forma de se atingir o socialismo. E, portanto, esses movimentos operários, do qual se origina o Manifesto do Partido Comunista, eles vão apontar que a condição para isso é que você tenha, portanto, instrumentos, e esses instrumentos são partidos revolucionários que vão levar adiante essa necessidade de transformação em direção ao comunismo. Bom, mas para você atingir o comunismo, você tem que quebrar o poder do Estado, porque o comunismo é uma condição e uma situação em que a sociedade chega que você não precisa do Estado, porque você acabou com as classes sociais. Você se manteve num grau de igualdade. Mas como é que você atinge esse grau? Portanto, nós estamos falando de algo muito difícil de acontecer. Para se atingir isso, portanto, é que aqueles que elaboram esses documentos vão apontar que vai haver um período de transição. E esse período de transição
entre a decadência do capitalismo e o advento do comunismo é o socialismo. Né? Aí entra uma expressão muito complexa, muito complicada, que também ela é mal trabalhada, e às vezes muito propositadamente, mas que pelo próprio conteúdo ela termina gerando confusão, que é a ditadura do proletariado. Portanto, o proletário, quando Marx e Engels elaboram o Manifesto Comunista, eram os operários que lidavam, né, diretamente com o processo produtivo nas indústrias, que seria essa classe mais evoluída do ponto de vista da compreensão de sua origem de classe, né, denominado, portanto, por eles de proletariado. E esse proletariado que tomaria o poder e tomaria, portanto, o controle do Estado. O Estado ele se inverteria no atendimento das necessidades, portanto, não para servir mais a uma minoria, mas para servir a maioria. Né? Por isso que ele fala que é ditadura do proletariado, portanto, ditadura da maioria, né? Trabalhadores, a população de uma maneira geral, né? Contra a burguesia, contra os que controlavam o meio de produção, que era a minoria. É nesse sentido que ele vai falar, nessa transição. Portanto, o socialismo é esse período de transição quando serão criadas as condições para se atingir uma sociedade sem classe. Então, o Estado, aí nesse período, ele deveria agir contra si próprio, criando as condições de transição. Seria um Estado mais forte, mas para criar essas condições para uma sociedade sem classes. Então, o socialismo seria um período de transição para se atingir o comunismo. Daí nós entramos, claro, numa discussão muito mais complexa, porque aonde se instalou o socialismo, isso terminou não seguindo adiante, houve muitos reveses, né? Você tem características de socialismo diferentes por diversos países, diversas sociedades. Isso aí é uma outra discussão, quer dizer, nós nem atingimos aquele grau de transição ideal no socialismo, né? Como também atingir, alcançar ou verificar uma sociedade comunista é algo também muito distante. Né? Portanto, são lutas ideológicas, são palavras que expressam sentimentos em relação às condições em que se vive, às necessidades de transformações, de mudanças. São linhas que determinados indivíduos adotam para se contrapor a estruturas vigentes. Isso aconteceu em diversos momentos, não só no capitalismo, em épocas passadas. Esses embates de classes antagônicas aconteceu na Antiguidade, aconteceu na Idade Média. Então você tem um sistema capitalista também, em meio a muitas contradições, e vai chegar também esse momento, né, em que o sistema capitalista vai se deparar com o auge dessas contradições e necessariamente nós vamos ter que buscar um outro caminho, né? Se é o socialismo, ou que tipo de socialismo, mas o fato é que nós vamos ter que encontrar um caminho para uma sociedade onde a gente possa conviver, né? As gerações futuras que virão possam conviver com uma realidade menos perversa do que essa, onde existem bilhões de pessoas, né, que vivem em condições miseráveis, né, e onde 5%, né, e eu estou sendo muito otimista, controla 10%, ou melhor, onde 5% controla 90% da riqueza. Né? E você tem 90% que acumula 10% da riqueza. Né? Então, é uma absoluta inversão. Você precisa virar essa pirâmide. Você precisa inverter essa lógica dessa pirâmide. Você tem que pegar toda essa riqueza que está no topo e botar ela na base. E essa população que está na base, você botar no topo. Então, você distribui essa riqueza. Né? Exatamente isso que se prega, isso que se deseja, isso que se quer. Né? E é claro que como isso mexe com as estruturas de poder daqueles que controlam a riqueza e os meios de produção, então, evidentemente, como eles controlam todo o aparato ideológico, eles vão criminalizar essas palavras, vão criminalizar essas expressões, né? E vão criminalizar aqueles que tentam, de alguma maneira, lutar contra esses processos de opressão e de exploração. Né? Não é algo simples, mas, para finalizar, né, já me estendi bastante, o STF não é comunista,
né? O Dória não é comunista, pelo contrário, né? O Witzel não é comunista. Então, comunismo se tornou o quê? Xingamento? Não, nós temos que desfazer exatamente isso. Esses indivíduos que usam de forma pejorativa essa expressão, talvez eles nem saibam bem o significado disso, mas eles também são instrumentos, são espécies de robôs usados por quem, por trás deles, os financiam e desejam exatamente manter essa sociedade absolutamente desigual, né? Mas que garantem a eles acúmulos sucessivos de riquezas. Leiam mais sobre o que é comunismo, leiam sobre o que é socialismo, leiam sobre o que é o capitalismo e o que aconteceu antes do capitalismo e como a burguesia atingiu o poder e ela está hoje no controle. E assim nós vamos aprendendo, sem fake news, tentando encontrar a origem das palavras, as razões de nossas existências e de como nossas culturas, nossos hábitos, eles vão se definindo e as nossas crenças também. Ok? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Falei muito mais uma vez. Mais um abraço para todos, para todas. O assunto é muito polêmico. Ok? Namastê. A gente segue em frente. Um abraço e se cuidem.